Olá, meus queridos. Hoje é quarta-feira, dia 2/10 de 2024, e nós estamos aqui novamente para fazer a nossa querida labuta. Oh, meu Deus do céu, vamos que vamos. Oh, Deus abençoa e vamos lá. Meus queridos, tem algumas coisas que andaram me perguntando e eu vos responderei, principalmente da aula de ontem. Quem não foi ver a aula ontem, vá ver. A aula está boa, está técnica e vai tirar muitas dúvidas de muita gente aí. Eu a garanto, como dizia antigamente, que você vai deixar de ser ignorante em muitas coisas, principalmente com relação a crendices por aí, certo? Oh, meu Deus do céu. Professor, perguntas que fizeram para mim. Professor, uma pergunta. O senhor falou que até estava com vontade de utilizar as roupas, as batas e já sair andando para a rua. Por que o senhor não faz isso ainda? Muito bem. Por que você está esperando o batismo? Muito bem. Eu vou explicar para vocês. É uma boa pergunta, é uma pergunta inteligente. Nem gente da moderação fez isso para mim, mas eu vou falar para vocês. É o seguinte. Se eu sair com a roupa, características, e as pessoas vierem e pedirem algumas coisas, como um milagre, uma doença muito grave e tudo mais, e elas não sentirem o poder, elas não sentirem a energia, elas não terem de fato aquela sensação e aquela inundação espiritual, as pessoas não terão as curas, não terão esse respaldo e ficarão com dúvidas de que é ou não é, faz ou não faz, está ou não está. Bom, eis a questão. Então o que acontece? Por que Jesus só começou a sua missão após o batismo do João Batista? Porque Jesus precisou de espíritos descendo dos céus para o auxiliar. Mas Jesus não era o bichão da goiaba? Jesus pode ser o bichão da goiaba, pode ser o que for. Se ele não tiver o batismo, ou seja, se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ou o anjo alocado com ele, junto dele, ele não consegue fazer as suas missões como ele precisava fazer. Então vocês não veem milagres de Jesus. Mas Jesus não fazia nada antes do batismo? Fazia, igual eu faço. E depois do batismo? Depois do batismo é que tudo muda e tudo mudou. Aí, meu querido, depois do batismo, quando tudo muda e tudo mudou, aí é que a coisa muda e que tudo muda. E as coisas ficam diferentes. Ficam diferentes como, professor? Então, vai ser mais ou menos o seguinte. Eu vou sair andando, pessoas vão querer chegar perto para tirar uma foto, principalmente crianças. Pessoas que estão vendo novela da Bíblia, da Record, ou coisas assim. Elas vão querer. E vai ter muitas perguntas como: o senhor é artista? O senhor faz eventos? O senhor faz não sei o quê? É uma campanha de publicidade? O que está acontecendo? Essas perguntas vão acontecer. Isso aí é praxe. Isso vai acontecer. E aí nós já temos que dar respostas adequadas. Não, não é uma campanha. Não, não faço. Eu faço eventos, mas não faço assim de uma forma comercial, sem uma conotação de fato espiritual, sem um trabalho espiritual. Eu não vou num lugar só por ir. Eu vou e coloco a mão, faço o que precisa ser feito. Então o que acontece é o seguinte: vai ter situações como tal.
vai ter eventos como tal. Vão me chamar em tudo quanto que é lugar, até nas igrejas evangélicas, por exemplo. Mas, professor, o senhor iria? Eu iria. Só que a palavra essa é minha. E eu ia desconstruir tudo que eles ensinaram, principalmente falando em nome de Jesus. Será, professor? É o que eu faria. E vou fazer, porque eu sei que vou ter convites para tais. E dali, meus queridos, que as fotos sendo tiradas vão começar a aumentar e a pipocar as questões de vídeos. Então, todos os vídeos que eu fui fazendo e dando aula, mesmo tendo poucas visualizações, vão começar a ter pessoas querendo ver eles, todos eles, e vão se universalizar pouco a pouco. Isso é algo natural de acontecer. Professor, mas e aí o nome? Continua como professor? Continua como professor ou profeta. Alguns vão me chamar de profeta. Mas meu nome mesmo, Ricardo Minarro, eu acho que vai começar a deixar de existir. Porque é uma tendência como tal. E a hora que tais milagres forem acontecendo e a sugestão for começar a andar pelas ruas e pelos lugares, vai começar a aparecer pessoas do nada, de outras crenças e outras religiões, como até muçulmanos, por exemplo, e vão vir conversar. E no que eu for conversar, eu vou explicar um pouquinho e vou colocar a mão e a pessoa vai, cair para baixo. Então, esse é um dos motivos que eu também não posso ficar saindo sozinho depois, porque vai ter uma probabilidade muito grande de eu só colocar a mão na pessoa para fazer uma oração e a pessoa, cair, simplesmente cair. É só colocar a mão, a pessoa, colocar a mão e a pessoa, e só colocando a mão e a pessoa, e vai caindo. Pois bem, então nós vamos ver nas cenas do próximo capítulo, que é para tal. Ontem, no vídeo da live, eu falei uma outra coisa que eu acho prudente explicar para vocês também, porque aqui é bastidores, certo? Live da onde, professor? Do canal principal da aula que eu dou ao vivo, às 8h30 do horário de Brasília. É o seguinte. As pessoas estavam me perguntando por que a Tequinha, estava passando por várias situações. E por que ela está aparecendo índio, aparecendo uma senhorinha do nada, aparecendo não sei o quê, as pessoas dentro do hospital, tudo acontecendo. Por que tudo está acontecendo com ela? Porque já faz um bom tempo que eu falei para ela que ela precisa escrever tudo para fazer um livro. Então, ela está responsável por vivenciar e colocar o máximo de detalhes de tudo que está acontecendo. Depois, quando ela for morar lá para onde eu vou e tudo mais, aí nós vamos fazer uma outra situação, etc, que será em relação a as partes das coisas que foram acontecendo comigo que ela não sabe e que nem imagina. Porque tem coisas que foram delas, agora tem coisas minhas. E aí eu vou relatando e vou falando o que é e o que não é, como é e como não é. Ok? Então tudo isso está acontecendo com ela para ela escrever um livro para linkar por que tudo estava sendo preparado. Por que do nome comandante? O espiritual usa esse termo, está usando desde sempre, não fui eu que criei. Os nomes, pequeno índio, grande estrela, os nomes que o índio foi dando, tem uma explicação?
tudo tem uma explicação. Tudo tem um motivo? Tudo tem um motivo. E dentro dos motivos, a gente vai caminhando, a gente vai vendo os acontecimentos, mas eu vou deixar claro para todas as pessoas. Aqueles que não aproveitarem essa janela e essa oportunidade precisarão de 2 a 4 mil anos para tentar repetir isso e tentar ter essa oportunidade novamente. Então, meus queridos, se eu posso dar uma dica, e essa dica tem muito valor, aproveite as oportunidades enquanto elas existem. Porque depois que ela deixar de existir, não sei mais como será. Ok? Do outro lado, só sei que vai ter um arrependimento sem precedente. Vai ter gente que vai ficar mais louca do que loucura da vida por não estar cumprindo todas as coisas que tem que cumprir. Ou seja, se eu estou indo para lá, não adianta você ir para lá. Se eu vou para cá, vá para cá. Se você vai para o lado ao contrário, foi para o lado ao contrário, vai aparecer outras e outras e outras pessoas para seguir aonde precisa seguir. Nós estamos de acordo? Muito bem. Dito isso, falado isso e explicado isso, vamos para as questões pontuais nossas. São duas coisas que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Muito bem. Eu não tenho noção, então eu não sei. Eu estou tentando fazer algumas pesquisas para o seguinte. O que compensa? Colocar painéis solares para baixar as contas de energia para que a gente fique zerado da energia lá no atendimento na casa? Só que isso não é barato, é em torno de 30 mil reais, pelo que andaram falando de coisa, que precisa em torno de 12 placas solares para gerar, sei lá, eu acho que é 1.200 kVA, negócio assim. Eu acho que é 1.200 kVA, um negócio assim. Então, eu não sei. O que eu sei é que disseram que tem esse valor. Só que eu fico pensando com os meus botões. Vamos lá. Se eu pago da conta R$1.000 por mês, um exemplo, e as placas custam 30 mil, são 30 meses. 30 meses são 3 anos. 3 anos eu pagando a conta normal. Muito bem. A conta vai continuar subindo, então a geração de energia também continuaria subindo. Então ela ia valorizar conforme o tempo. Beleza, até aí tá ok. Só que agora nós temos também Mercado Livre, onde eu posso comprar energias de outras pessoas. E dizem que cai entre 10% e 30% do valor da conta. Se der 10%, 20%, nós estamos falando de 100... Vamos falar 200. Vamos entrar no meio, nem 30 nem 10. Vamos falar que caiu 200 conto da conta. Em vez de pagar 1.800. Isso me daria mais quantos meses a mais? Continua 3 anos. Né? Antes dava 30 meses, agora dá menos. Mais para pagar as placas. E aí? Bom, vamos lá. As placas têm validade e têm manutenção. De tempo em tempo tem que subir no telhado, que pode quebrar o telhado, fazer manutenção, pode ficar mais caro do que encomenda. E você tem que fazer a limpeza, passar lá um paninho lá, passar um negócio lá para limpar. Se vai ter aquele mundo de placa, imagine só para você ficar limpando tudo aquele trem. Tem essa situação também. Bom, mais uma questão para dar uma olhada e analisar.
Tem amigos que falam que se coloca um negócio desse, você tem que trocar fiação também. Não sei se é bem isso ou não, mas vai ter que rasgar a parede, fazer não sei o que, então manutenção também. Mas tem outros amigos que falam assim: você não precisa fazer as instalações no seu telhado, você pode comprar de parceria com alguém em algum outro lugar e você pegar e pedir para a pessoa colocar você na conta de alguém. Tudo bem, isso seria o melhor dos mundos, né? Já pensou se me aparece alguém que está lotado de placa e ela fala assim: olha, eu nem gasto mais energia aqui, de tanto tá sobrando um monte de energia. Professor, eu vou te dar de presente tanto de energia. Dá para fazer, né? Eu sei que dá. A pessoa põe um monte de placa na casa dela e ela pega e fala: eu vou dar energia para esse, para aquele, para quem eu quiser. Tem essas coisas? Tem. Então são várias situações, vários quesitos, várias coisas que tem que colocar na balança. Mexer com telhado, problema. E eu vou falar para você, vai quebrar a telha. Aí né, depois troca isso, esses caras, fila da mãe, finge que não aconteceu nada, deixa, porque eles falam assim: a hora que chover, eles vai lá e a gente fala que foi ele que foi o culpado. Aí vai fixar aqueles negócios, fura no telhado, a água cai, começa a infiltrar, e aí estraga a pintura. Rapaz, eu tenho um pavor dessas coisas, porque a mão de obra no Brasil é porca. Se eu tivesse um telhado daquelas de sanduíche, até concordaria. E se eu colocar as placas solares e der uma chuva de granizo e quebrar todas essas placas? Como é que faz também? Ai, meu Deus do céu. Olha, resumo da ópera. Eu não sei para onde vai, para onde ir, para o que for. O que eu sei é que 30 mil é muito dinheiro. Você pegar e falar assim para mim: mas professor, é um investimento. Tudo bem, mas rapaz, se eu for para investir 30 mil, eu já invisto 50 conto, já compro o terreno e começa a obra. Ou não? Eu acho que é mais prudente eu dar andamento numa obra, no que a gente precisa fazer de fato, montar as lojinhas para ser autossustentável. Aí eu monto a lojinha, compro o terreno, monto a lojinha e tenho o aluguelzinho da lojinha. Bota um aluguel, outro aluguel, outro aluguel. Aí com esse dinheirinho do aluguel, ele paga as despesinhas todas que tem. Porque eu preciso fazer algo autossustentável. Eu posso não enfiar R$1 no bolso, mas que tem que pagar as contas, tem que pagar as contas. Essa é a pegada que tem que ser de autossustentabilidade. Então eu não sei, não tenho noção. Todo mundo que vende esses negócios de painel solar é óbvio que vai puxar o saco disso. Só que tem manutenção que ninguém coloca na planilha de custos e eu falo: meu filho, ó, desculpa, mas vendedor que presta tem que colocar manutenção. Tem que colocar as quebras, tem que colocar tudo na real. Vier com conversa fiada e linguiça pro meu lado, não tem condição. Capite? Muito bem. Então, cenas do próximo capítulo. Mas que isso é uma das coisas que eu vou ter que fazer, Porque na minha casa vai ter minha família, mais os atendimentos, ar-condicionado, e vai vir mais Teca, vai vir seu Edson, vai vir mais visita, vai vir mais um monte. Então você imagina para quanto que vai a conta de luz. E eu vou me preocupar já mesmo, porque eu vou resolver esse negócio aí, vou fazer um negócio top. É para fazer, vamos fazer bem feito. Meia boca não. Fazer bonito. Perfeito. Maravilhoso. Combinado? Muito bem. Entenderam algumas explicaçõezinhas? Então esse negócio da energia eu só tô jogando no ar, porque se alguém souber, só escrever no e-mail, que tem aí, né, no descritivo do vídeo, tem meu e-mail, onde fica o Pix, o dinheiro do negócio do Pix é o mesmo do que eu recebo e respondo. E tem os vídeos no canal principal que a pessoa pode querer me explicar, mas só não venha me vender coisa, por favor. Ah, porque eu tenho um amigo, rapaz, eu não quero saber do seu amigo. Ah, porque eu tenho uma pessoa, eu não quero saber de uma pessoa. Ou você sabe e me explica, ou nem vem com conversa fiada. Ou você sabe e entende dos custos que é a manutenção,
que eu vou ter que pagar para uma pessoa de quanto em quanto tempo para fazer limpeza dessas placas, fazer não sei o que, manutenção, subir no telhado e correr risco de quebrar. A ligação dos fios, custo de fio, custo não sei o que, porque é só a placa, é só não sei o que, como é que é? O cara vai ter que fazer um rasgo na minha parede, pintura, coisa, e aí, como é que vai ser? É um monte de situação. Então, não é porque tudo depende, não depende de nada, meu filho. Quem faz conta, quem faz projeto, calcula tudo. Mesmo não vendo, tem que colocar todos os imprevistos. Todos. Certo? Então fica de dica para você que vai trabalhar em alguma empresa multinacional. É inadmissível você fazer um budget sem riscos, certo? Imprevisto. Nas Nações Unidas é obrigado a colocar um budget de imprevistos de 15%, para você ter ideia. A gente fazia todos os cálculos e ainda colocava um risco de 15%, que era o que era tolerado. Outras empresas toleram até 20%. As americanas normalmente até 10%. E se você passa desse 10%, você é um incompetente e é mandado embora. A coisa é feia, moço. O povo acha que não é. Vai mexer com centro de custos e controladoria verdadeira. Não essas porcaria que tem aqui no Brasil. Vamos aqui ver as notícias do jornal? Olha, gente, com essa guerra de Israel aí, não sei o quê, o câmbio explodiu. 5 centavos subiu com força. Valor do dólar na compra lá no câmbio Chaco, 5,35 e 5,60. 35, 45, 55 deveria ser. Não, 25 centavos, 60. Então, a diferença da compra da venda aumentou e, pior ainda, tanto a compra quanto a venda subiu. Dólar com pressão. O dólar frente ao peso argentino também subiu. 1.200 e 1.400, só que a distância ainda continua de 200. Subiu bem pouquinho. Então o impacto na moeda brasileira foi maior do que a da Argentina. Fica a dica aí, viu, seu Lulis? Ai, 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 ai. E ontem o dólar subiu 0,31, pouco, mas está subindo de centavo em centavo, e fechou em 5,46. Subiu 0,31%. Só que tem uma tendência de voltar a cair, voltar a puxar isso aí para uns 5,40, 5,42, que foi o que aconteceu na madrugada. Por quê? Porque o Irã falou, olha, eu já encerrei meus ataques. Para mim já está tudo resolvido. Então nós temos cenas do próximo capítulo que nós temos que ficar de zoião bem grande. Bolsas de valores da Alemanha. Se é para ficar de zoião, tem que olhar o mundo internacional. Ela está caindo hoje 0,29. Muito pouquinho, quase zero. E está em 19.142. Está murchando a bolha. Ainda está com a bolha explodida. Passou de 19 para mim, bolha estourada. Mesmo com o câmbio subindo aqui no Brasil, a Bolsa de Valores do Brasil subiu 0,51. Mesmo com a guerra. Sim, isso é um ótimo sinal. Subiu 132.495, 0,51%. Só que tem um detalhe. O que fez explodir, subir, foi que, como deu impacto no petróleo, a Petrobras subiu com força. E empresas também de coisa, né? De combustíveis e tudo mais. Então, pode ter sido isso que fez a bolsa dar uma subidinha. Ela era para estar meio que no 0 a 0. Já que estamos falando de combustível que explodiu, aqui nas commodities, o petróleo Brent está subindo hoje 3%. E ele está batendo 76 dólares o barril. 76 barril? 76 barril. Está subindo tudo. Óleo de aquecimento, gasolina, gasóleo, alumínio, paládio, platina,
Acho que só o ouro que está caindo um pouquinho, mas também depois que explodiu, né? Agora cai um bocadinho, né? Cai um pouquinho. Níquel subindo, cobre subindo, trigo subindo, milho subindo, que sobrinho? Subindo, e mais um monte de coisinhas aí, subindo. Então nós estamos tendo um impacto inflacionário nas contas. E já que estamos falando de impacto inflacionário, jornal Isto É diz o seguinte: inflação na zona do euro fica abaixo de 2% pela primeira vez desde 2021. A inflação na zona do euro caiu para 1,8% em ritmo anual em setembro, o menor nível desde junho de 2021, graças ao recuo dos preços da energia, que deixou o índice mais baixo da meta de 2%, definido pelo Banco Central Europeu. Professor, o que isso significa? Que a Europa está fazendo a lição de casa. Que a Europa está controlando a sua inflação. Ela está uma inflação alta para nível de Europa, 2% não é pouca coisa para nível de Europa. Mas para nível brasileiro seria a bênção das bênçãos da bênção. Então, meus queridos, cenas do próximo capítulo. Vamos vendo aqui a situação e vamos vendo as coisas acontecer. Porque a Europa está muito bem obrigada. Será que ela estando muito bem obrigada, ela vai entrar e vai querer misturar em alguma guerra, por exemplo? Não sei. Será? Será que para ou será que continua? O que acontece? Não sei. O que eu sei é que está tendo um ensaio. Faz uma guerra intensa com Ucrânia e Rússia e vê o que acontece nas bolsas. Faz uma guerra intensa do Oriente Médio e vê o que acontece na bolsa. Agora falta uma guerra intensa ali da China com Taiwan para ver o que acontece na bolsa. Aí com essas análises consegue saber o que vai, o que não vai, como é que vai ou deixa de ir. Para mim está acontecendo testes para ver o que está o movimento das bolsas do planeta. Vamos vendo. Jornal Reuters. Campos Neto, presidente do nosso Banco Central, aqui do Brasil, diz que o Brasil precisará de choque fiscal positivo para conviver com juros mais baixos. Choque fiscal é pagar as contas, economizar, não gastar mais do que recebe. Isso significa choque fiscal. Eu diria que isso daí deveria ser o nome de responsabilidade fiscal e não choque. Mas cada um dá o nome que acha que deve ser e que acha que deve ser dado. Assim eu observo, analiso e fico vendo as coisas. E rezemos. Muito bem. Jornal Reuters. Índices da China alcançam maiores ganhos diários desde 2008 com estímulos de Pequim. O estímulo da China está dando tão certo, tão certo, tão certo, que vai dar tão ruim, tão ruim, tão ruim já já. Sério, professor? Por quê? Porque quando o governo injeta muito dinheiro e dá muito benefício, aquilo consome-se numa velocidade muito rápida, gera inflação, gera um movimento fora do comum, só que logo depois para e afunda mais do que é. Por quê? Porque você consumiu mais rápido do que tinha que ser, pessoas que nem iam comprar, compraram, fizeram um monte de estoque e agora vão levar tempo para voltar a comprar. Seria mais ou menos assim. Eu chego e faço uma promoção de leite. Um exemplo. Você toma 1 litro de leite por dia. Então são 30 litros por mês que você consome. Beleza? Vamos fazer esse cálculo aí. Você consome 30 litros de leite. Eu chego e faço uma promoção, falo assim, ó, o leite está R$1. Você sai no supermercado e compra não 30 litros, você compra 300 litros. Você compra para 10 meses, 300 litros.
Aí você fica com aquele estoque. Esquece a validade. Tá? Não vamos ser xarope, tá? Porque se você pensou nisso, você tá meio xarope. Vamos lá. 10 meses. Aí eu volto na normalidade. O setor de leite falou: uau, vendi um monte de leite. Aí ele fica um mês sem vender nenhum, porque todo mundo tem um monte de leite em casa estocado. No outro mês, nenhum. No outro, nenhum. No outro, nenhum. Falência. Fechou as portas. Esse é o problema. Então, esses estímulos que o governo dá tem que tomar muito cuidado. Quando é muito grande, quebra geral. É, professor? É. E não se engane, porque é assim. Quem avisa, amigo é, hein? Uma notícia interessante. Parece que Deus, pelo menos humano, deu o seu ar da graça. Jornal da Infomoney. X, Twitter, diz ao STF que vai pagar as multas e Xandes, está escrito Moraes aqui, ordena o desbloqueio de contas. O pagamento das multas é uma das condições impostas pelo Supremo para que a rede social volte a funcionar no Brasil. E aí? Então libera as contas bancárias, os ativos do X, financeiros do X está bloqueado, mas a plataforma ainda não. Eu falei que ia ser só depois das eleições e eu vou acertar, hein? Quem avisa, amigo é. E aí, meus queridos, começam as teorias da conspiração. Ontem, não sei se vocês viram, mas o avião do Lula teve que ficar dando piruleta. Ficou aparecendo em tudo quanto que é jornal, bem no horário nobre. Porque tinha perigo de incendiar, bater o avião, acontecer um acidente. Porque se tem que gastar todo o combustível é porque corre risco. Certo? Muito bem. Jornal Metrópolis. Não gosto muito desse jornal Metrópolis, porque aparecendo 70 mil propaganda no meio da tela e a matéria mesmo que eu quero ler, não consigo ler. Então fica a dica aí pra vocês que são do Metrópolis. Aí, viu, gente, do Metrópolis? Pelo amor de Deus, né? Bota os negócios aí que não fica aparecendo tela na minha frente que eu sou obrigado a aceitar. Não quero saber nada de cookie, não quero saber dessas coisas, não. Deixa esses cookies aí pra quem gosta de cozinha. Não quero saber desses cookies. Vamos lá. Jornal Metrópolis. Avião de Lula, 2 pontos. O que teria causado problema técnico, segundo ministros? O avião de Lula decolou na cidade do México na terça-feira, dia 1º, teve problemas técnicos e está sobrevoando o aeroporto para pousar novamente. Isso aí foi antes de acontecer. Ele já pousou, já está tudo bem, está tudo tranquilo. Os ministros falaram que foi um passarinho que entrou dentro da turbina do avião. E o passarinho que arrebentou a turbina do avião que danificou o trem lá e fez com que o Lula tivesse que fazer essas manobras e ficar dando piruleta até resolver esse problema. Bom, o que eu escutei de teoria da conspiração foi algo sem precedente. Ah, ele foi mexer com Israel. Então pode ser o Israel que está afetando o avião dele. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Se acontecer tal coisa, você pode ter certeza que o avião cai mesmo. Não vai ficar só de lenga-lenga ou brincadeirinha, não. Ah, eu não acredito. Então, descarta isso daí, tá? Teoria muito maluca. Teoria maluca ainda vai, mas muito maluca não dá. Energias espirituais, avisos da espiritualidade. Até dá para engolir isso daí e deixar a coisa funcionar. Porque, de certa forma, não deixa de ser um aviso. Certo? Bom, fatalidades que acontecem e pode acontecer com qualquer um. Assim é a forma racional de enxergar. Mas, claro, uma boa pitadinha de espiritualidade não faz mal a ninguém. Aconteceu, ok? Muito bem. Eu só não gosto dos exageros que o povo cria. Jornal AFP. Xi Jinping pede reunificação da China com Taiwan. E olha como é que ele fala, hein? Taiwan é o território sagrado da China, sagrado.
declarou nesta segunda-feira o presidente chinês Xi Jinping em um evento na véspera da Festa Nacional pelo 75º aniversário da República Popular da China. Desde 2016, as relações entre os dois governos estão em baixa, com os dois últimos presidentes da ilha com posições contrárias à unificação. Eu também não entraria nesse negócio de unificação, mas nem a porrete. Taiwan está muito bem, obrigada. Eles estão querendo enfiar Taiwan lá para fundar junto com a China? Ih, rapaz. Ou fazer Taiwan salvar a China. Porque só o PIB de Taiwan já faria com que o PIB da China explodisse para cima. Maquiar PIB não dá, né? Entendeu como é que é a coisa? Entrar mais impostos. É o que tudo esse povo gosta. Vida de comunismo é assim. Se tem imposto, é a maior alegria e felicidade. Acabou o imposto, acabou a brincadeira, deixou o rombo, fica igual a Argentina. Todo mundo se lascando e pagando o pato. Mas tem gente que ainda gosta. Vai gostar de coisa ruim lá pros quintos dos infernos. Aqui não, né? Jornal Reuters. Presta atenção nessa daqui. Rússia está preparada para confronto longo com os Estados Unidos. Diz diplomata sênior. Como é que é? A Rússia está preparada para um confronto longo com os Estados Unidos? E dessa vez não é Xi Jinping. É Xi. Só observo. Notícias subliminares. Jornal AFP. Para os Estados Unidos, o Irã tem que assumir consequências por atacar Israel. Os Estados Unidos apoiam totalmente Israel, ressaltou o presidente Joe Biden. Israel faz parte da aliança. Atacar um país da aliança. E aí? A OTAN vai ficar quieto? Vai ter reação? Ressaltou o presidente Joe Biden, acrescentando que há conversas em andamento sobre uma resposta. Ele considerou o ataque do Irã ineficaz e ressaltou que a agressão foi interrompida pelas forças israelenses com o apoio dos Estados Unidos, porque os navios dos Estados Unidos conseguiu barrar alguns mísseis. É totalmente inaceitável e o mundo tem de condená-lo, disse o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken. O Irã disparou hoje o dobro de mísseis do ataque anterior em abril, anunciou o Departamento de Defesa americano. Segundo Blinken, foram disparados cerca de 200 mísseis balísticos, o dobro do que da última vez. O que aconteceu lá algumas semanas antes? Lembram? Posso falar uma coisa para você? Eu vi uma nota do jornal, tentei procurar aqui, não achei mais, mas eu li que Israel falou que ia destruir a base petrolífera do Irã e das instalações nucleares do Irã. De pesquisas, não sei o quê. Meu querido, vai acompanhando que daqui a pouquinho a gente vai ver e vai saber até onde chega esse trem aí. Só piorando, o que já tá ruim. Jornal da Infomoney. Netanyahu diz que Irã cometeu um grande erro e pagará por isso. Nós manteremos a regra que estabelecemos. Quem nos ataca, nós o atacaremos, disse o premier israelense. Falando na abertura de uma reunião de gabinete, o premier disse que o Irã não entende a determinação de seu país em retalhar contra seus inimigos. Essa foi a primeira manifestação pública do líder israelense após o Irã lançar um ataque com mísseis contra Israel. E eles entenderão, afirma. Nós manteremos a regra que estabelecemos. Quem nos ataca, nós o atacaremos. Rapaz do céu.
Depois disso, vem a seguinte nota. Jornal da Infomone. Israel terá bombardeio em todas as infraestruturas se retalhar, diz o exército do Irã. Israel acabou de falar que vai retalhar. E o Irã acabou de falar que vai explodir todas as infraestruturas. Depois o Israel vai retalhar de novo. E aí sabe-se lá o que vai parar, que aonde vai, para onde que vai, como é que vai. O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reunirá de urgência nesta quarta-feira, hoje, para discutir a escalada das hostilidades do Oriente Médio. Meus queridos, tá feia a coisa, mas eu já tinha falado que ia acontecer. Então, para quem já estava esperando e sabendo que tudo isso ia acontecer, estamos dentro de uma normalidade. Para aqueles que ainda não estavam com os olhos abertos e ainda tem um monte de gente que não está nem com o que aí, só observo. O apocalipse será com eleições e tudo aqui no Brasil. E vamos que vamos. Seja o que Deus quiser, jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.